Olá, sejam bem-vindos em mais uma live do meio, aqui às quartas-feiras, meio-dia, no ao vivo. Oi, Marcinha, Cris, olá, sejam bem-vindas, queridas. Muito bom tê-las aqui. Oi, Doris. A gente se encontra aqui às quartas-feiras ao meio-dia. Estamos finalizando já a segunda temporada, mas já sei que vou sentir saudades, porque eu já me acostumei com esse bate-papo aqui às quartas-feiras, onde a gente sempre recebe uma das nossas empreendedoras, participantes do Business Club. Não vão passar todas essa temporada, a gente vai ter outras temporadas, mas sempre para conhecer um pouco mais do lado humano, né, dessas empreendedoras que são destaques no seu segmento de atuação, e a gente vê elas, né, prontas, colocando em prática os seus talentos, produtos e serviços maravilhosos, e a gente acha que, plim, né, aconteceu. E não, todas elas, todas nós temos uma trajetória, né? E é para saber um pouquinho mais sobre esse lado de caminhada, de desafios, do percurso mesmo das empreendedoras até o momento, é que a gente tem essa conversa. Então a gente olha para trás, entende um pouquinho mais o que a trouxe até aqui, a gente entra no conteúdo que é o que dá o tema live e depois a gente dá uma espiada no futuro, né, com algumas perguntas que a gente tem, que são padrão e que eu sei que vocês adoram. Sejam muito bem-vindas. Clarice, saudades tuas. Tudo bem, meu amor? Denise, seja bem-vinda. Cris, Dani, sejam muito bem-vindas, gurias. Eu vi que a nossa convidada, Doris, já entrou aqui. Deixa eu chamá-la para ela dividir a tela comigo. Recebeu o convite, se pode aceitar e entrar aqui com a gente. Oi, oi, sejam bem-vindas, gurias. Quem vai nos escutar e acompanhar aqui hoje no ao vivo, sejam muito bem-vindas. A gente gosta de interação, né? Então eu fiquei muito à vontade também para trazer perguntas, para algum contraponto do que a gente vai conversando por aqui. Hoje a gente vai falar na área da parte de conteúdo, a gente vai falar sobre tendências. Oi, Felipe, seja bem-vindo. Doris, te mandei o convite, conseguiu? A gente vai falar sobre tendências. A Doris é especialista em tendências, ela vai in loco, né, inclusive com muitas viagens ao exterior para observar, para aprender, para observar tendências. E o que ela vai trazer aqui para a gente no momento que nós vamos falar sobre conteúdo é justamente se todas as tendências servem para todo mundo, desde a gente, pessoa física, quanto também para quem trabalha diretamente com moda e tem loja, trabalha com consultoria, enfim. Doris, a Doris está dizendo aqui que não apareceu. Vamos lá. Ela vai entrar e sair de novo. Sim, vamos tentar dessa forma. E a Doris é uma pessoa que sempre traz muito conteúdo. Quem acompanha a Doris em grupos específicos como o nosso, né, do Business Club, todo dia a Doris traz. Eu não sei de onde que ela tira tanto assunto, tanto repertório, né, para trazer não só tendências, mas também aspectos da moda, e que depois a gente, cada uma com seu juízo e com seu conhecimento, ou muitas vezes com acompanhamento de consultores de estilo, pode adaptar, né, para o seu dia a dia, para o seu guarda-roupa, para os seus objetivos profissionais e pessoais. Oi, Silvia, seja bem-vinda, querida. Vamos ver se agora entra. Doris, te chamei de novo, vamos ver. Tudo bem? A Silvia é outra que eu tô com saudade também, que faz horas que a gente não se vê pessoalmente. Oi, Doris, tudo bem? Como é que Bem, tu estás? Tudo bem contigo? tudo Que linda ótimo. nessa combinação azul e verde. São duas cores da tua paleta, né? Uhum. Cores análogas. E aí, essa é uma das coisas, né, que a gente às vezes tem um pouco de preconceito, que combina tons de rosa, tons de azul, e não, né? Tem as famosas cores, tons análogos, que ficam muito lindas também. Dori, seja muito bem-vinda, meu amor, que bom te ter aqui. Já fazia horas que eu estava namorando e a Doris viaja muito e tem os seus compromissos, né, pessoais e profissionais. Então, que bom que deu certo. A gente conversou já há algumas semanas, né? Eu posso dia 9, tá bem? Então, vem dia 9, que vai ser um prazer te ter aqui com a gente nessa live do meio, que é um bate-papo, né? Onde a gente quer conhecer um pouco mais a trajetória da empreendedora,
né? O que a trouxe até aqui, e quem já conhece um pouquinho da Doris sabe que ela fez uma transição de carreira, né? Ela vem de uma outra área e de repente o olho brilhou, né, para a questão da imagem, do estilo, da moda, das cores. E é também sobre isso, Doris, que a gente quer saber um pouquinho, né, como foi a transição. Então, seguindo aqui o nosso padrão de estrutura aqui do nosso bate-papo, primeira coisa, né? Te agradecer de novo Obrigada, por tu eu estar que aqui com a agradeço. gente e pedir para que tu te apresente buscando lá atrás, né? Quem era a Doris do passado antes de ser esta empreendedora, essa consultora de imagem de renome nacional e internacional, né? Porque ela circula pelo mundo. Conta um pouquinho pra gente, Doris, lá de trás. Traz coisas, algumas das nossas convidadas trazem coisas lá da infância, né? Que influenciaram ou que impulsionaram, ou que tiveram que ultrapassar como uma barreira, enfim. Então, fique à vontade para trazer do ponto que tu achar importante, que puder compartilhar com a gente, essa caminhada da Doris até aqui. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, gurias, que bom que vocês estão aqui com a gente, estou feliz pelo convite, né? Se eu fosse trabalhar por moda, pela moda, de acordo com como eu me vestia quando era pequena e pelas escolhas da minha mãe, eu nunca estaria nessa escolha, né? Porque a minha mãe era muito prática, sabe? Eu praticamente me vestia de azul e a minha irmã de vermelho. Então, minha mãe achava prático. Então, compra um vestido azul e um vermelho, e normalmente eles eram E iguais para nós não eram brigar. escolhas de vocês? Essas duas cores eram escolhas de vocês ou não? Já, ela também, a cor Sim, também era dela, a escolha. sim, sim, né? Então, bah, eu estava acostumada, tudo que era azul era para mim e vermelho era para minha irmã. Então, ficou assim. E quando a gente ganhava, e a gente tanto que achava que nós éramos gêmeas, porque a gente estava sempre igual. Né? E aí, só que quando eu tive 7 anos de idade, eu precisei usar um aparelho nas minhas pernas. E eu usei aquele aparelho, que aquilo meio que mudou um pouco, sabe? Aí lançaram na época a Melicinha. E eu tava, bem quando eu tava tirando o aparelho, eu disse, ai, pai, tu me dá uma melicinha, tipo, Ah, que amor. assim, presente, pô, eu usei tantos anos esse aparelho, né, nas pernas, e o pai foi. E aí eles me aparecem com uma melicinha lá em casa, toda preta. Eu disse, meu Deus. Tinha uma azul clarinha, meio transparente, que eu achava linda, a minha era preta. Eu pensei, meu Deus, eu usei tanto tempo aquele aparelho nas pernas, que ela bota preta, essa melicinha veio preta. Mas ao mesmo tempo eu não quis decepcionar eles, tipo, pô, me deram a melicinha, né? Aí eu fiquei usando aquela melicinha preta por um tempo, sabe? Mas, ai, tudo bem, né? E a vida foi, eu entrei para administração de empresas, e aí comecei a trabalhar na Secretaria da Fazenda, e, e eu não entendia nada de moda, sabe? E aí passaram esses anos, muitos anos se passaram, e aí um dia uma colega chegou lá e disse assim para nós: ai, gurias, eu vou lançar um livro infantil. Achei um editor. Aí nós, nossa, uma fazendária, sabe? Escrevendo livro infantil. Eu achei aquilo tão estranho, sabe? Parecia que a nossa vida era aquilo ali. E ela disse: ah, porque é estranho, Doris? O que que tu gosta? Vai me dizer que tu gosta só disso aqui. Aí eu disse: não, o que eu gosto é disso. Aí eu apontei pro computador. Meu marido ia correr a maratona de Paris. E eu estava olhando no Google o que estão usando em Paris em abril, para saber o que, que eu ia levar. E aquilo, sabe? Ai, acho lindo isso, porque eu não vou tipo, botar qualquer coisa, vou estar em Paris, entende? Eu já tinha ido para Botar. Paris outras vezes, né? Porque eu sempre gostei muito de Paris. E a Maratona de Paris foi acaso, assim, mas eu, tipo, se eu tinha uma viagem para Europa, antes eu tinha que parar em Paris para depois ir para outro lugar. Sabe a pessoa que gosta do lugar? Sim, já tinha uma ligação. Com Paris. É, aí ela disse, por que que tu não estuda isso? O que vestir? Como se vestir? Bom, aí eu parei para olhar, várias colegas minhas me convidavam, tipo, vamos ao meio-dia, tu me ajuda a escolher uma roupa, porque eu tenho um casamento, porque eu tenho uma festa, eu era escolhida. Ah, tu me empresta aquela tua blusa, aquele teu brinco, aquele teu anel, tu me empresta não sei o que, a tua bolsa para eu comprar. E tinha essa coisa já, mesmo eu não tendo entendendo lufas de moda. E aí eu passei a procurar curso de consultoria de imagem e eu acabei achando esse em Nova York. E eu pensei, eu vou pegar uma licença prêmia, vou fazer o curso, mas para mim, não era para os outros, não ia empreender, não passou na minha cabeça em nenhum momento empreender. Que ano era isso, Doris? Isso era 2016. Tu sabes que essa questão de. Deixa eu só dar um usinho aqui para Claudinha, para Verê, oi, gurias.
Cris Boreto, Kátia Costa, querida, que sempre nos acompanha por aqui. Beijo, gurias, sejam bem-vindas. A Cris comentando que, tipo, ela é irmã também nas cores, né? Só que amarelo e vermelho, né? Também, Sejam muito Cris. bem-vindas. Esse ponto que tu trouxe, né, Doris, é bastante interessante, porque uma das coisas que quando a gente está pensando em empreender, ou está acompanhando alguém que vai começar a empreender, isso é um sinal bastante interessante quando os outros, né, pessoas das tuas relações, te perguntam sobre. Né? Ou seja, tu tem uma expertise, tu tem um talento, tu tem uma habilidade, tem um modo de vida que mesmo que tu não te dê conta que aquilo pode ser um negócio, que, né, os outros percebem que tu tens esse diferencial e chegam até ti para perguntar. Esse é um dos sinais de que é muitas vezes um caminho a se empreender, né? Porque os outros percebem, às vezes é uma escuta, né? A pessoa que tem o dom, né, de escuta, da terapia, enfim, ou uma habilidade específica com números ou com estilo, né? Enfim, então isso é uma coisa interessante que as tuas colegas, né, da Secretaria da Fazenda já tinham percebido em ti esse estilo, né, próprio e esse cuidado, essa curadoria nas tuas próprias roupas e acessórios, e já te deram uma cutucada aí, né, mesmo sem saber de que talvez fosse um caminho depois para empreender, né? Quando eu me formei em administração, eu pensava em ter o meu negócio, assim, tipo, ter uma loja, ter uma estética, vender algum produto. Isso foi que me travou. Porque, e o que que destravou? Quando ela perguntou o que que tu gosta de fazer, né? Que negócio tu quer ter? E Uhum. aí veio a opção de serviço. Eu nunca pensei em ter algo com serviço. Olha que loucura isso. Eu sempre pensei em vender um produto físico que eu vendo e entrego esse, não um serviço, entendeu? E aí eu fui para Nova York, fiz o curso e olha o que tem, quando a pessoa tem aquela veia empreendedora, né? Eu fiz o curso e antes de estar com o curso pronto, eu já tinha um Instagram que se chamava, esse Instagram de hoje, tá? Só que eu não tinha Doris Antunes porque eu era funcionária pública. Eu tinha o Instagram que dizia estilo e imagem, era o nome do meu Instagram. E tudo que eu aprendia, eu postava da semana no Instagram, porque eu consegui convencer minha professora de Nova York a me dar online partes que eu não precisaria estar em Nova York. Então eu fiquei de agosto a início de outubro, fazendo ele online. Todos os sábados de manhã eu tinha aula. E aí, aquela semana, eu aprendi sobre proporção. Meu Instagram ia proporção. E tudo que eu mostrava as proporções, bolsa, proporção em relação ao cabelo, ao volume, mostrar proporção em relação às estampas. Aí era o assunto da semana. Na outra semana eu aprendi sobre alguma coisa sobre cor, que não era porque a cor eu tive que fazer presencial, o teste em si, né? Então eu só vi lá, montar guarda-roupa, looks, né? Eu fiz presencial, mas a parte que era toda a parte que dava para fazer online era o meu assunto. E aí quando eu fui para Nova York fazer curso, eu já tinha a minha logo, eu já tinha as minhas pastas, eu já tinha todo o meu material, porque eu já tinha feito antes. Quando eu voltei de Nova York, eu já tinha, olha só, gurias, tenho até vergonha, mas eu fiz. Não, por favor, é a tua jornada, é isso que a gente quer saber, compartilha. Eu notei lá que o estilo era o meu chão, assim, tipo, eu não entendia nada de cor, eu não sabia. Ela dizia, olha como tu tá bonita, olha como isso deu um visto na tua pele, olha aí, eu não via nada. Eu disse, meu Deus, não vou conseguir trabalhar com cor. Mas eu vou fazer um curso de estilo, dali eu vou começar a atender meus clientes. Aí eu já vim de lá com data marcada, com folder pronto, vendi ingresso, olha que cara de pau, a pessoa começando, vendeu por 50 pila a entrada, porque eu queria comprar espumante, eu queria comprar umas coisinhas, né? Peguei essas pastas novas e fui para o evento presencial. Era uma sala na empresa do meu marido, que eu fiz vários lá, que cabia 18 pessoas. Eu puxei cadeira para o lado, botei 22 na primeira e Ai, que amor. já fiz, porque todo mês tinha um. E dali, gurias, eu comecei com as clientes, entendeu? Porque uma coisa que as pessoas, isso é uma coisa que eu vou colocar numa das perguntas da Iva, as pessoas têm que saber que tu está fazendo isso. Porque uma pessoa que empreende no anonimato, como?
E dali eu comecei a fazer as minhas análises. Aí eu fazia aquele modelinho. Eu tinha um portfólio que eu entregava feito no Word, porque foi o meu trabalho de conclusão. Eu me baseei nele. Então eu fazia aquela coisa da cor, estilo, guarda-roupa. E aí eu montava aquele portfólio e entregava para cliente. E em 3 meses eu paguei o curso de consultoria de imagem. A minha prof ficou muito impressionada. Primeiro ela achava que aquilo era fake, que eu não estava fazendo tanta coisa. Porque não tinha como, entendeu? A pessoa trabalhava na fazenda o Tempo dia tu inteiro. continuava, exatamente, tu continuava trabalhando, terminou a tua licença, tu retornou às tuas atividades normais como funcionária pública, né? Sim, só que minhas colegas sabiam, minhas amigas sabiam, a minha prima que está aí, a Paula, foi o meu caso tem que fazer um trabalho com alguém de verdade. E ela foi meu caso, entendeu? E, e foi indo, e dali eu comecei a fazer. E aí, que eu notei? Que eu não dava conta para fazer aquele relatório. E aí eu pensei, não, eu vou simplificar isso aí. Na época, ela não queria que eu dividisse, mas eu disse que não tem como, eu vou ter que dividir. Aí eu fazia assim, bom, tu quer fazer cor? Vamos fazer só cor, porque eu não conseguia ter a noite e o sábado para ainda fazer relatório. E além de te atender. Então eu fazia cor e estilo. E guarda-roupa eu praticamente não fazia. Eu dizia, olha, eu tô ensinando a fazer, vocês são mulheres inteligentes, vocês vão se virar no tal do guarda-roupa. Não vai rolar. E não conseguia fazer. E aí foi indo. Então, tipo assim, em 2 anos eu tinha 300 consultorias de cores. Era Olha muita, só. tu entendeu? E é de 2 horas cada uma. Imagina quanto tempo eu tinha que ficar. Faz uma conta aí, era um horror aquilo, entendeu? E aí foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Doris, tu também trouxeste um ponto interessante que é, pelo que entendi da jornada, né? Tu já abriu o Instagram, né, sem estar com o teu nome, né, até pelo vínculo que tu tinha, né, com o teu trabalho formal naquele momento, mas tu abriu o teu Instagram e foi colocando ali o que tu já vinha aprendendo online com o curso. Tu já foi preparando uma audiência, inclusive te testando, né, em compartilhar esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. E aí depois tu lá em Nova York, imagino que tenha seguido, né, postando outras coisas daí, ou seja, tu preparou a tua audiência, mesmo sem saber se isso ia virar um negócio ou não, tu tava ainda, né, se É para me apaixonando cada divertir. vez É para me mais, né? divertir. Então, isso também é uma coisa bem interessante. A Cacá tá colocando aqui, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, É isso né? É aí. bem isso, tipo, porque esse é um ponto também que eu sempre trago, né? A gente muitas vezes fica esperando o melhor momento, né? Se tu ficasse esperando terminar o teu curso, estar com tudo pronto, já ter as primeiras clientes, estar com espaço para 22 pessoas e não 18 adaptado, enfim, ficar esperando esse tempo, talvez ele nunca chegue, né? Então, é isso, né? Tipo, e só foi saber se as pessoas iam ter receptividade ao teu serviço, colocando as informações e te colocando, olha, eu estou em formação, eu sou já, né, já tenho essa expertise, já tenho algo para vender, já tenho algo para oferecer para vocês. E foi lá, né? Tipo, o folder pronto e o curso e tal, e botou a cara. Então, isso é uma coisa interessante, porque é isso que a Cacá colocou, né? Tipo, começa e depois tu vai melhorando, né? Hoje, a Doris profissional de hoje, muito diferente dos primeiros, né, clientes lá de trás. Mas se não tivesse começado, né? Simplesmente não teria acontecido. Eu esqueci Mete de a cara e falar vai, né? que eu A Cacá peguei tá colocando. e chamei montei um PowerPoint, porque lá na Secretaria da Fazenda eu fui uma das primeiras que começou a usar o computador lá, sabe? Porque eu fiz, bem na época que chegou o computador na Secretaria da Fazenda, eu estava me formando na faculdade e eu já fiz meu trabalho de conclusão no computador, eu não fiz na máquina da datilografia. Então eu já era assim, tipo, sumidade. Imagina eu lá, no interior, o PowerPoint, no Excel, a gente foi treinado, então eu já fiz meu. E eu chamei uma professora que ela dava aula de oratória. Eu peguei, chamei ela aqui em casa, botei a minha apresentação na minha TV, olha só, em 2016. E apresentei para ela me corrigir minha postura, meu jeito. E ela conferiu todo o português da minha apresentação, porque isso foi uma coisa que eu sempre cuidei muito, sabe? De tu mostrar um trabalho, porque isso vai te posicionar, né? Tu não vai botar um troço errado. Então ela conferiu tudo, então foi muito bom isso, sabe? Porque Que eu já amor. cheguei mais segura ali na hora de apresentar, porque eu já tinha aquela sabatina antes, né?
Então, e E foi também muito do teu jeito, da tua personalidade, né? De estar à frente das coisas, né? De, tipo assim, fez das primeiras a usar o computador né, e os aplicativos, né? Do Office, que seja, e de ter essa postura de tudo correto, né? De tudo organizado. Tu saiu daqui com as pastas organizadas, e as imagens, e as informações e tal. Isso também é muito de como tu é. Né? E tem aquela frase também que a gente já falou aqui, que é do T. Harv Eker, de tipo, como você faz uma coisa, como você faz tudo. Né? Então, o teu jeito organizado, inovador e tal, também se aplicou, mesmo naquele momento, né, lá de primeiros passos, né, na formação como consultora de imagem, né? E a Isadora tá colocando, né, tipo, é o começar logo, né? Trocar um dia, quem sabe, eu vou ser consultora, eu vou fazer, né, um encontro e começar a prospectar clientes por dia 1. Hoje começa, assim. então e aí vai, né? Bota a cara e vai também, como as gurias já comentaram aqui, a Cacá comentou, né? De botar pra fazer, né? E como foi daí? Aí tu já começou, né, as clientes a atender com uma parte só dos serviços que não te tomava tanto tempo. E em que momento, Doris, tu viu como isso efetivamente sendo um negócio que poderia ser maior do que a tua carreira, no serviço público? E aí decidiu sair. Bom, aí logo no início, assim, em 2017, a Band me chamou para ir no programa da Regina, para falar de Regina Lima. cores. Isso. Aí eu, nossa, olhei meu Instagram assim, tão chumbreguinha, sabe? Como é que ela me achou ali, sabe? Mas vamos lá, fui, fiz o negócio, aí elas adoraram. E aí, eu trabalhava na Secretaria da Fazenda. Eu representava a ouvidoria da Fazenda, né? Porque, então, eu ouvia todas as queixas que poderia ter do Estado na parte financeira. Era comigo, eu recebia tudo isso, eu era responsável, né? E aí eu notei os olhares para mim. Tipo, ela tá na TV, mas ela é funcionária pública. Hum. Mas o programa eu só aceitei porque ele era tipo 10 para uma. E na Band é tipo 6 minutos, tu fala, deu, vaza. Não é aqueles programas de meia hora, entendeu? Então eu tipo fiquei 9 minutos. Era um programa de 20 minutos, eu fiquei, falei três, sabe? E voltei para a secretaria 1h30 em ponto, eu tava lá, né? Pum! Pra todo mundo ver. O teu horário de almoço, né? Então eu tinha muita fiscalização, entendeu? Porque aí que aconteceu? Aí teve um programa de final de ano, que eu fui convidada para fazer o fechamento do programa. Eu falava sobre a roupa da virada. A Mariana Calil, que até já faleceu, falava da mesa posta. E o dono da Perini falava do espumante da virada. Aquilo deu tanto falatório. Só que foi um programa que foi gravado 4 da tarde, num sábado, que foi ao ar dia 31, entendeu? Eu tive que explicar muito isso. Aí eu vi que, meu Deus, isso está complicando a minha vida, né? Mas tá, eu vou seguir aqui. Aí eu segui fazendo. Aí eu comecei a dizer não para vários programas, que aí começou a aparecer essa coisa da mídia, sabe? Ah, tu vem, vai, não posso, porque é 4 da tarde. Não, não posso, porque é 3. Não, Aí isso começou a me incomodar. Um belo dia, eu fui convidada para um desfile, comentar um desfile que seria sexta, sábado, em Passo Fundo, num shopping lá, que era novo, assim, que agora já faz tempo, 2017, né? Não, 2017, isso, final de 17. Que eu ia ganhar um valor que era todo o meu mês da fazenda. Eu ia ganhar em 2 dias. Aí eu disse, meu Deus, vou ter que dizer não, entendeu? E disse não. E aí eu vi, meu Deus, isso que vai passar. Foi outra consultora Agora no eu meu tô lugar. também, posso estar perdendo dinheiro. Talvez também tenha batido isso, né? Perdi dinheiro, na verdade, tu entendeu? E aí eu pensei, não, eu vou perder esse time da consultoria, entendeu? Se eu não me posicionar, não escolher para que lado eu vou ficar para trás. E aí eu conversei com meu marido, ele disse, não, eu acho que tu te prepara para sair, porque não adianta também depois tu sair te arrepender, né? Tu tá há quantos anos aqui, né? 20 e poucos anos eu tinha de secretaria. Aí o que que eu fiz? Aí eu peguei, investi naquela parte cara, que é
A minha logo eu amava ela, eu não mexi, mas eu investi num site. Eu investi no material novo com aquela logo que eu tinha porque eu sempre gostei, quem já fez trabalho comigo, sabe, vê que eu gosto de material bonito, entendeu? Se eu trabalho com a imagem, eu tenho as minhas cartelas, eu desenvolvi as minhas cartelas, eu gastei uma fortuna para botar essas cores aqui e ter elas. Na época a gráfica me cobrou uma grana para montar esse material. Eu investi no meu círculo cromático, a página, o material não foi barato, e aí eu tinha que pagar com esse dinheiro que eu recebia e usava um pouco da consultoria da própria fazenda ali, né? Da secretaria. E aí eu peguei e disse assim: eu vou montar, gastar tudo que eu tinha. Paguei um curso que para mim era o top na época, ainda acho o top, eu tô fazendo pós-graduação com ela de novo. E eu investi naquele curso caríssimo que eu ia fazer assim que eu saísse da fazenda. Esperei a minha última licença prêmio porque o Estado cortou, nós não teríamos mais licença-prêmio, então eu tinha direito à última. Eu queria esperar o X tempo, então até o dia 6 de junho, que era a data que eu faria fecharia os outros 5 anos para poder receber ela, já que não tem fundo de garantia, a licença-prêmio poderia ser uma grana para eu receber. E também botei na minha cabeça, quando eu chegasse em 3 meses de salário, sem eu pegar o salário da fazenda para nada, eu conseguir viver só com o da consultoria, é hora de eu sair. Interessante. Então, porque esse também é um Entendeu? outro ponto, né? Até a Cacá também colocou aqui sobre, porque muitas começam a empreender estando ainda vinculadas, seja a um CLT ou algum como funcionário público ou com algum tipo, ou outro tipo de vínculo, né? E ter esse planejamento, né, é muito importante. Cada uma a partir da sua realidade, né? E muitas vezes do próprio apoio que tenha, outras rendas que tem, enfim, mas de se planejar, né? Para não sair ou na empolgação ou na frustração, né, com o atual emprego, a atual atividade, é muito importante. Então, tu fez um mapeamento, Dóris, de o que tipo de investimento tu gostaria de fazer, seja no material para entrega e para suporte, né, para divulgação, o próprio site, nos cursos que tu queria fazer, e ainda percebendo que sim, né, já tinha uma sinalização de que tu teria a receita, né, através dos teus clientes. Então, isso também é bem importante para que a gente possa fazer uma transição, porque não dá para a gente ver no mundo, né, de que, não, dinheiro é importante, ver perspectivas de renda com a nova atividade é importante, e fazer isso de maneira planejada, né? Tipo, tu tá na empolgação, tu já teria saído rápido e já te dedicado, mas não, deixa eu pensar um pouco mais, completar mais 5 anos para ter acesso, né, à licença prêmio e outras questões. Então, muito relevante aqui da tua fala, essa necessidade, né, que a gente tem, a recomendação que a gente tem sempre, né, de fazer uma transição. Até porque quem trabalha com consultoria sabe que nos primeiros meses, é muita indicação, sabe que nos primeiros meses pode ser um pouco mais desafiador, precisa estar minimamente estruturado, né? Daí, como eu disse, cada um com a sua realidade, mas para fazer essa transição sem ter que voltar, porque também é uma coisa que eu já acompanhei, né? A pessoa ter que voltar a ser CLT muitas vezes porque não se preparou e aí chega um momento que não tem mais dinheiro, né? Não teve esse respaldo. Então, muito importante da tua fala esse teu momento de preparação, de decisões, de levantamento de quanto tu precisava para fazer os investimentos necessários inicialmente, né? Muito E bem. aí eu tendo começado, que eu pensei assim, como que eu vou chamar o cliente para venda, né? Para fechar comigo. E aí eu comecei a fazer palestra. E isso também me ajudou quando eu saí, porque aí eu não tinha só as consultorias, eu tinha as palestras também em lojas, entendeu? Isso também, eu me lembro uma vez que fazia um mês que eu tinha saído da Secretaria da Fazenda, eu estava indo para Passo Fundo dar uma palestra lá, e eu passei assim, estava chegando na cidade, tinha uma parede branca que estava pichada GDG. Aquilo me deu um frio na barriga, assim, me deu um mal-estar, porque eu me lembrei de quando eu trabalhava na fazenda, que fazia um mês, nada, né? Ter saído. Parecia que eu fazia anos. E eu olhei GDG e me lembrei.
gestão de demandas do governo, eu trabalhava com as gestões, me deu um frio na barriga, porque me lembrou o antigo trabalho que eu amava até então. Estava tão bom eu estar fazendo aquilo que eu gostava, que eu dei olhar uma coisa, me trouxe uma memória daquela época. Olha que loucura isso. E eu estava tão corrida ali, porque eu não notei assim, eu não tive. Algumas pessoas diziam, tu vai viver o luto de algum momento, porque tu ficou muito tempo lá, tua vida era lá, e as pessoas não me Foram 20 desvinculavam da anos, cidade. Doris. 20 anos 26. tá fazendo? 26? 26 e meio. Olha que vida! E teve há uns 3 anos atrás, eu até falei com umas colegas minhas, disse, vocês têm que viver, parar de falar do tempo da Doris, não existe o tempo da Doris. Desvinculem isso, porque isso me prejudica no astral, entendeu? Porque vocês ficam me mandando essa Foca essas onda. energias. O Esquece tempo esse da Doris é assunto. agora, né? Me Meu tempo deixa, é né? hoje, porque no tempo da Doris isso não era desse jeito. Porque a Doris fazia assim, porque a Doris... Acabem com isso, entendeu? Porque me dá frio na barriga às vezes quando eu lembro por causa de vocês com essa energia me mandando. Não tem mais. A pessoa que tá lá é maravilhosa. O tempo da Doris é bom. É, É, que mas coisa. tem a ver. Eu acredito muito nessa coisa dos cortes de energia, né? E É, ficarem. Me desvincula. deixa, né? Me deixa. Uhum. Doris, e aí tu seguiu, né? Saiu, então fez o curso esse que era do investimento até maior do que de Nova York, e aí já se estruturou como consultora, né, de imagem e já com vários palestras, atendimentos. Algo da tua trajetória também que a gente gosta muito de observar e que tu faz muito bem é a tua atuação como embaixadora, né, de diversas marcas, né? E fazendo um trabalho que a gente observa com muita dedicação, assim, muito cuidado, né? A elegância é uma das que eu acompanho, que gosto muito e tal, mas outras marcas também. Como foi essa aproximação com marcas? E como é aquele também que a gente começasse a entrar na questão das tendências, né? Então, primeiro, essa questão da tua atuação como embaixadora de marcas e já começasse a botar um pezinho na observação que tu tens das tendências. Quais são as ferramentas que tu utiliza para observar as tendências? Bom, as tendências elas surgiram na minha vida porque primeiro a gente vê muito questionamento das pessoas olharem os desfiles de moda e achar aquilo tão esdrúxulo, tão fora do padrão e, e não entender que ali tem sinais e elementos, não contexto, né? Isso é um assunto que sempre me chamou a atenção, né? Mas a consultoria de imagem, a gente sempre trabalha falando o quanto é importância tu entender a tua essência e ver, descobrir o teu estilo, para tu poder olhar as diversas tendências, porque são muitas. O que realmente me favorece? O que fala por mim, né? Porque a moda é uma expressão, né? É um jeito que tu te expressa. Tu usa elementos dela para te mostrar, para trazer a tua autoridade, para mostrar o quanto tu aproxima, o que tu afasta, e o quanto tu quer essa aproximação ou não, né? E sempre quando eu fazia um curso, eu sempre pensava mais aprimorar e entender mais essa parte da essência, né? E há uns 2 anos atrás, eu vi que algumas consultoras estavam estudando tendência, trabalhando com a tendência e trazendo esse olhar para o cliente, entendeu? Não só para a consultora, né? E eu sempre tinha aquela dúvida assim de que da onde surge isso, né? Abre um portal e aí sai aquilo, né? Quem são esses cool hunters? São lunáticos? Da onde vem isso? Entendeu? Porque a gente fica com aquela coisa assim, né? E eu tive a oportunidade no ano passado de estudar tendência especificamente, estudar a tendência. Como que surge uma tendência de moda? Não entrando no viés do atendimento do cliente. Essa transformação para o cliente veio depois do entendimento, entendeu? Então, eu fui para Nova York fazer o tal do curso, né? E eu voltei dali, porque eu sou assim, ó. Quando eu fiz aquele curso em Nova York, que eu vim, aquilo me convenceu. Eu trabalhei. Quando eu fui para Belo Horizonte fazer aquele curso que eu te falei que era mais caro, que eu tive que fazer uma poupança para aquilo, ali eu aprendi a trazer a ciência para dentro da consultoria de imagem. É o olhar de como que o cérebro faz as interpretações de linha, formas, cores, texturas. E quando eu aprendi a tendência, ali o que eu entendi? O quanto que o comportamento,
o dia a dia das pessoas influenciam para que aquela tendência chegue. Quando eu conectei aquilo, aquilo foi um despertar para mim, foi uma virada de chave. Aquilo, só em falar isso, meu coração faz assim, ó, blu, 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 blu. Não, Porque é, ao falar desse tema, o teu olho brilha, né? Tipo, é, então, o olho brilha, o coração bate. Isso são ótimos sinais, né? porque eu tenho aquela coisa do São Tomé, sabe? Do ver para crer, sabe? Eu tenho que ter o pau que matou a cobra para me convencer, senão não pega, né? E quando eu comecei a olhar e ver o que que tá gritando no mercado, por que que as coisas chegam e tu vê que aquilo tudo é comportamento, aí eu entendi. Ah, bom, aí eu entendi. Então, o que que acontece com a tendência, né? Eu vou explicar eu fui professora de magistério, tá, gurias? Eu fiz magistério, sou professora. Eu vou explicar mais ou menos como se estivesse explicando para uma criança, para vocês entenderem, Bom, tá? Então, assim, ó, existe uma pessoa que ela tem aquela nascência criativa e ela coloca, mistura coisas e são os disruptivos, entendeu? É eu ser a primeira a botar um brincão grande na minha orelha, todo mundo, nossa, que brincão! E aí eu misturo cores, eu boto uma polaina, eu boto uma pochete, que é esquisito, eu boto uma blusa que tem com botão atravessado, uma saia muito volumosa. E esses criativos, eles acabam trazendo uma estranheza. Só que eles usam tanto aquela estranheza que aí existem umas pessoas que chamam de early adopters. Só aquela pessoa que aceita aquilo e passa a usar. Por exemplo, quando eu fui para Nova York, todo mundo usava a tal sapatilha de telinha, que para mim era horrorosa. Mas como consultora de imagem, eu não posso trazer a minha opinião, eu tenho que trazer o teu estilo, que talvez tenha aquela sapatilha. talvez Então faça sentido, né? então eu sempre tento separar o meu gosto pessoal do trabalho. E aí eu olhei todas as early adopters que estão usando aquilo. E aí eu já não achei tão esquisita. E aquilo daqui a pouco está na passarela, e daqui a pouco está nas lojas, aquilo passa a ser comum. E quando aquilo passa a ser comum, eu tenho uma agora. Porque até ganhei uma na Arezzo, porque como embaixadora lá, a gente acaba usando, e aí ela disse, o que que tu quer daqui? Eu disse, eu quero essa sapatilha. E já olho pro meu pé e eu já me vejo num estilo mais dramático e não tão esquisita. E eu vi que ela é muito confortável. E aí isso surge tendência através disso. Porque alguém traz a estranheza, alguém aceita aquela estranheza, e aí, quando tu vê, aí que surge o Já nosso virou dia a dia. massa. Tu já vê a tua vizinha, tu vê a guria na TV, tu vê no Instagram, tu vai no grupo de empreendedores, alguém tá com aquela sapatilha, e aquilo passa a viver e a gente aceita. E a tendência só permanece porque as pessoas seguiram usando. Porque senão as microtendências vêm para mostrar que pode ser usado e não engajou. E qual que é o trabalho da gente quando assiste um desfile? É tu olhar que aquilo deu liga em Paris, apareceu muito em Paris, mas também apareceu em Nova York. E se aparecer em mais uma, pode saber que aquilo pode comprar. Tu é um dono de uma loja, pode comprar, botar na tua loja, que aquilo vai vender. E hoje, o que que aconteceu com o passar dos tempos? A gente está com tudo muito. Hoje está no desfile e já está na José Paulino, lá no centro, vendendo, no Bom Retiro. E as lojistas já estão comprando. Antigamente, não. Antigamente chegava na loja, até o pessoal daqui saber encomendar e chegar, mudava a estação. Isso mudou hoje, as tendências. E isso, essa agilidade, Doris, vem de onde? Vem justamente da questão da internet, do tudo ser online, de alguém estar lá, né, no fornecedor ou no desfile, enfim, já vai passando informação e as coisas já vão acontecendo. A gente vê isso até nas fast fashions, né, como Zara e outras, que, tipo, tem muito essa agilidade, né, de pelo menos para a grande massa, quando vê que acha que aquilo é tendência, já está na loja e ali disponível para a gente, com estranheza ou não, comprar, né? Só que existe pouquíssimas pessoas, 5, 6 no mundo, que se reúnem e tentam entender esse comportamento. E aí eles fazem o quê? Eles separam essas trendzinhas aí dentro das macro tendências. E aí que o troço faz sentido. Então é tu olhar, por exemplo, que uma macro tendência é o bem-estar, que tá essa moda do wellness.
né? O que que é isso? É tu olhar que a gente passou por uma pandemia e hoje as pessoas não querem sujeitar um salto agulha. Vamos pegar um salto bloco. Eu quero uma roupa que, por mais que seja uma roupa mais formal, ela tem que me trazer conforto, ela tem que. Então, eu tô com uma alfaiataria, ela não precisa ser apertada. Ela tem que cair bem, eu tenho que ter mobilidade para com ela, e isso tem muito a ver com bem-estar, entendeu? E aí depois vem uma tendência que fala da sustentabilidade, o planeta está pedindo produtos mais sustentáveis, pessoas sustentáveis. E aí vem o que aí? Vem esse cuidado, quem faz a minha roupa? Da onde ela vem? Entra a economia circular, o crescimento dos brechós, entendeu? E acabar com aquela cultura de que brechó é roupa para morto, é roupa de morto. E não é. Hoje as amigas trocam entre si. Lá nos Estados Unidos eles criaram um nome Pre-Lover. Pre-Love, uma roupa Ah, que pré-amada, para trazer um carinho para aquilo, tu entendeu? E aí, se tem uma sustentabilidade, eu vou ter um blazer da Cris, que ele é bom e que eu uso há 10 anos, ele tá bom ainda, ele é sustentável. E aí eu tenho que passar esse blazer para alguém antes que eu estrague ele. Porque eu não posso doar uma roupa que não tem mais condição de uso. Tem que ter essa consciência. E esse bem-estar está trazendo isso junto com a sustentabilidade. E aí a gente começa a olhar esses tipos de roupas, que tem conforto, o crescimento do tênis, o crescimento da roupa com o elastano, para dar mobilidade. A gente consegue ver que as roupas têm que combinar entre si, para te não atolar o teu guarda-roupa com coisas que não combinam. Tu vai ver também que existe uma outra tendência que é a diversidade. Hoje o mundo é diverso, a gente tem que aceitar isso de vez, para quem não aceita ainda, entendeu? Então, essa diversidade trouxe o quê? A verdade, que é as pessoas querem ver a Iva de verdade, como ela é, ali sem muita make. Eu quero ver ela na academia. Eu quero ver que ela tem dores que nem eu, e que às vezes ela tem problema com a filha, eu tenho com o meu, e a gente tem que ter essa conversa para trazer com que as pessoas vivam as verdades, né? A gente viu através dessa diversidade que as pessoas estão fazendo transição capilar, estão sumindo os brancos. Os negros estão usando os cabelos afro e volumosos, estão se aceitando a menos crespo, menos liso, mais crespo é o teu cabelo, entendeu? E a verdade e a diversidade trouxe também no gen, no gen é aquela roupa, Exatamente. As roupas é, tipo da marca da Sasha Meneghel, né? Que homens e é mulheres usam da mesma usa. forma. A mulher usando alfaiataria com gravata, entendeu? Homens usando roupas mais fluídas. Eu botar uma camisa que o meu marido também usa, mas eu boto com outra cor. O colete é dessa parte da diversidade, entendeu? Em questão de tu usar, exatamente, como a Cacá falou, lifestyle real. As pessoas querem isso, né? E existe mais duas, que é muito legal também, englobando essas três, porque são 5 macro tendências, que é um olhar para o passado, né? Que a gente olhar o quanto as roupas dos anos 2000 estão vindo para cá, e isso entra o laço, o poá, que estão muito na moda, o balonê, entendeu? É tu olhar o Bolonês. quanto é o dourado, e o balonê veio diferente, o balonê ele desce reto e ele fica embaixo. E Porque aí antigamente vinha tem uma todo o outra balonê. questão, né, Doris? Da pessoa ter a consciência do seu estilo, dos seus objetivos, enfim, do que ela se sente bem, para ver se aquela tendência tem a ver É com ela. dela? Porque eu Exatamente. tenho trauma de balonê, né? Eu tenho trauma de balonê, pelo amor de Deus. É uma tendência que em mim não pega. Mas, justamente, a gente ter essa autenticidade, que eu acho que é uma outra questão que também tem surgido cada vez mais, né? Das pessoas serem autênticas, estarem menos preocupadas com a crítica, né, alheia, e ao contrário, né, que se valoriza muito mais essa. Eu gosto disso e uso dessa forma, eu não gosto disso e não é porque é tendência que eu vou colocar uma saia Mas balonê, esse é o por exemplo. trabalho do consultor, a gente faz isso, é mostrar que tem todas essas tendências que eu falei, mas não precisa usar todas para estar na moda. Porque no momento que tu vai só atrás da tendência e não vê o teu estilo, tu perde a tua essência. Entendeu? A moda ela tem que entrar de acordo com aquilo que tu te permite, não a qualquer custo. Até porque se tu comprar uma saia balonê e tu não gosta, só tu tá na É contra moda, balonê também, ó. Tipo assim, é ela não do meu vai durar. time. E eu falei para várias lojistas, cuidem o balonê, porque o balonê saiu do desfile, estava lá no José Paulino, elas tudo comprando. Vai com calma, não enche.
Sente? Porque o balonê dá volume, e ele dá um volume localizado, que é muito bom para algumas, aqui não é bom para outras, entendeu? E seguindo nessa linha aí desse olhar para o passado, né? Tem os dourados, o dourado é o passado. E o metalizado está muito na moda, que também vem para o olhar para o futuro, que é outra tendência, que é o metal. Os metais, os acessórios grandes, a Cris Xavier tem para falar, os acessórios grandes, os brincos, ó, isso aqui, ó, tudo é um olhar para o futuro, entendeu? Prateado é uma cor de futuro, né? E hoje se mescla dourado com prateado, né? E aí o que que tem no olhar no futuro também? Aí entra muito para vocês olhar o quanto que isso engloba a tendência, a gente começa a ver lojas mais modernas, provadores tecnológicos. Entra no site da Ray-Ban que tu entra, tu escolhe o modelo do teu óculos e entra, tu entra na câmera e tu já testa ali online. Isso é olhar para o futuro. É tu olhar os tecidos tecnológicos, tecidos que respiram. Hoje tu vê óculos com rádio. Tá aí, é comportamento. Uhum. Entendeu? A gente tem que abrir esse espaço. As lojas hoje estão preparadas para. E elas têm que estar preparadas para receber os clientes, porque essa coisa do bem-estar, ela pede o bolinho da cesta, o chazinho para cliente, um sofazinho para sentar e conversar. Não é só venda. Uhum. Entendeu? Tem que ter essa coisa, porque essa coisa do bem-estar, inclusive falando assim um pouco de gerações, né? As gerações ali, a geração X, a geração dos baby boomers, elas precisam da opinião das pessoas na hora de comprar, entendeu? Tipo da amiga, ela precisa que a Da vendedora consultora, da oriente. vendedora que ela confia. Isso. E uma coisa também, enquanto que a geração Z e os millennials compram muito no e-commerce, até eles estão voltando para dentro da loja por causa do bem-estar, entendeu? Da O experiência, milênio tem da venda com pavor de, relação, relacional. é, milênio tem pavor de trocar uma roupa. Se comprou na internet e tem que trocar, não compra mais, porque ele não gosta de errar. Entende? E eu, da X, eu tenho pavor de ir no correio botar para trocar. Então, para mim, é melhor ir lá na loja e pegar a peça, eu já experimento. Entendeu? Então, essas tendências é o que é o nosso dia a dia, é o que está acontecendo. E tu não tem como fugir disso, né? E quando tu chega no shopping, né? E se tu não te conhece, tu não sabe o teu gosto, tu cai em cilada. O gasta tempo demais, né? Que é uma outra coisa super escassa, né? Então, tipo, tu fica batendo cabeça, compra coisas que não te favorecem. É. E a Cris Uhum. falou, a gente tem que participar do processo, porque isso dá liga. Se não participa não participa do processo, o que que acontece? É só venda, é tomar lá da cá. Uma marca que eu trabalhava antes, eu me queixava disso na loja, entendeu? Eu dizia, as clientes chegam aqui e pegam e vão embora, vocês não conectam com elas, vocês não sabem o nome delas. Essa tá sempre aqui, tá? Como é o nome dela? Se ela tá sempre aqui, ela tem que chegar na. Oi, fulana! Entendeu? Não é porque é uma loja de shopping que Pegou vai uma coisa que passar. tu gosta, é bem teu estilo Chegou! e tal. Isso aí, as pessoas querem essa relação, entendeu? Porque o que aconteceu com esse mundo da internet? Ao mesmo tempo que ele aproxima quem tá longe, ele afasta quem tá perto. Uhum. É uma consciência, né, que a gente tem que ter. Porque tá perto, eu não preciso ir ali ver ela, porque tá perto. Aí tu fala com a fulana que mora lá, não sei aonde, de vez em quando, mas não fala com quem tá aqui. E dentro das lojas tá mudando esse perfil, entendeu? Por quê? Entender que a tendência tá essa. E se tu não entender a tendência, tu vai ficar fora do mercado, Uhum. porque tu não vai conectar. E é interessante esse olhar para ver o que está acontecendo, para tu conseguir te conectar com as pessoas de como que o mundo está pedindo para essa conexão acontecer. É, porque aqui a gente, dessa tua fala, Doris, vem dois aspectos muito importantes que a gente, como empreendedora, não só como consumidora, mas como empreendedora também precisa saber, que é, tu trouxe a questão, da formatos e cores e estilos da moda em si, que é uma linha, né, de estudo de tendência fala muito em especial com o varejo, né, e com a gente como consumidor final, mas e as tendências também de comportamento geral, né? Essa questão de como relacionar-se, da tendência do bem-estar, ela se espalha não só na moda, não só no consumo da roupa, do sapato, do acessório, mas
em vários outros aspectos da nossa vida cotidiana e dos nossos negócios, né? Então, a questão de se estudar tendências é algo extremamente importante. Vamos lá, sempre surge aqui uma cutucada, né, para outras conversas. E aqui uma delas de como as tendências que chegam para ti, né, e é o teu foco na moda especificamente, mas como as tendências impactam os negócios em geral, aí a gente precisa estar atenta para trazer para o nosso negócio, para o nosso comportamento, né, para o nosso dia a dia. A Cris está colocando aqui, a Cris Barreto, precisaremos aprender a trabalhar com a geração Z, que não quer contato, mas que está conectado e se relacionando com a marca via outros canais, né? Não quer contato, talvez, no presencial, né, Cris? Mas tá ali acompanhando, super antenado, sabendo o que as marcas estão fazendo, de bom e de certo, de errado, enfim, e levantando, né, discussões, inclusive preferindo marcas que conectam com os valores que essa geração tem, né? Mais, talvez, que a gente, né? Então fica cutucada, Doris, para a gente pensar em um outro bate-papo sobre tendências geral e como as tendências afetam diretamente a nossa tomada de decisão, estratégia, enfim, investimentos, para que lado, né, o nosso negócio vai. Mas chegando aqui perto do nosso final, eu tenho algumas perguntas para te fazer, que é um olhar para o futuro daí. E vamos nessa vibe de tendências, inclusive, né? Vou começar, a gente tem duas que são bem tradicionais, que a gente faz sempre, mas queria pegar o gancho ainda da questão de tendência que a gente tem falado. E se fosse escolher uma tendência, Doris, que impacta os negócios em geral, não só os de moda, que tendência tu escolheria para a gente ficar ligado, assim, prestar atenção e tomar decisão a partir de um olhar estratégico para ela? Bom, uma coisa que a gente nota, assim, até depois da pandemia, essa busca pelo conforto, né, a praticidade, né, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, porque às vezes o excesso de conforto é dar uma atrapalhada, porque a pessoa acha, eu tô bem assim, eu vou assim de qualquer jeito, e isso atrapalha no trabalho, né? Ah, tu ser esportivo natural é diferente de ser esportista. Então, às vezes a pessoa acha que um tênis de academia, eu posso ir para uma reunião num trabalho mais tradicional. Eu acho que a pessoa tem que entender um pouco essa ligação de o que eu, qual o dress code do lugar que eu frequento e como eu vou. Então, essa coisa do bem-estar, que é uma tendência que está muito comum, a gente tem que pegar o melhor dela, que é o teu conforto, mas não significa que tu não vai botar a roupa bonita, que não está embolotada, que o sapato não, ele está super confortável, mas ele já está todo torto, sabe? O salto já está desgastado, né? Então eu acho que tem que cuidar esse negócio. Eu deixo mais tipo um cuidado do excesso de conforto. Né? Tu ver que eu estou em casa de abrigo e aí eu vou sair para ir num lugar que ninguém vai me ver. Todo mundo vai te ver aquela hora. Porque se tu acha que ninguém vai É ver, lei de Murphy, né? É eu lei vou de numa Murphy. reunião no network, hoje vai estar as mesmas sempre. Não, vai ter alguém que vai te olhar Que e é vai teu dizer, nossa, potencial cliente que tu tava torta. e tu Foi bem achou que assim. esse network, ele é sempre as mesmas. Eu vou assim Já minhas mesmo. amigas já me conhecem, né? Não. E aí tu lá, não, porque eu quero me sentir bem, quero estar confortável, e aí tu peca, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, e a gente tem uma balança aí para fazer, tem que ter um pouco de discernimento, de sensibilidade para ver, né? O excesso de conforto também tenho ligado, às vezes, um pouquinho a preguiça, tá, gurias? Cuidem a preguiça, né? Porque sabe aquele dia assim, hoje eu não preciso lavar o cabelo. Tu precisava. Prende, sabe? Porque isso passa uma imagem ruim, né? E aí não é, mas a moda agora é a gente se sentir como a gente é. Tu não é assim. Então não faz assim, tu entendeu? Tem essa coisa, né? A Ivete quer saber o que eu acho do excesso de informação na roupa. Sabe que, agora não tem tempo, mas existe uma conta que a gente faz que Tira é para uma, né? contar os pontos para ver quanto que tá o excesso, né? Mas tu tem que pensar assim, mais prático, então. É tu olhar, se tu tá com
um brinco bonito, uma blusa bonita, um sapato bonito, eu vou olhar para o brinco, eu vou olhar para a blusa, eu vou descer para o sapato. Quanto mais o cérebro está buscando esses pontos de informação, menos tu tá guardando a informação que ela está falando. Então, a dominância visual para tu ser ouvida, ela tem que ficar nesse eixo aqui, ó. Então, pode ser um brinco bonito, um batom, um colar. Agora, se tu botar mais informação que isso, o teu conteúdo fica perdido. Isso aí é ciência. Ah, essa dica é boa, hein? Essa dica é boa. Doris, vamos para nossas duas perguntas finais aqui. A primeira delas é com relação à mentoria, né? Tem uma pessoa que também, né, todas as que passam por aqui têm essa prática, né? Prática das nossas confrades business, a grande maioria, de investir, né, em conhecimento, em cursos e muitas vezes em mentorias. Se a gente fosse pensar, tu tem um cheque em branco para contratar qualquer pessoa no mundo, inclusive pessoas que já não estão mais com a gente aqui. Chamar lá do céu. Dos céus, é uma telementoria e tal. Quem tu escolheria, seja para tua vida profissional ou pessoal, quem, homem ou mulher, tu gostaria de ter a oportunidade de fazer mentoria, aprender com aquela pessoa? Pois é. Eu tenho áreas distintas, né? Que eu gostaria de ter mentores. Porque tem o cara da finança, o cara da tendência, o cara da sustentabilidade, né? Da tendência, eu gosto do Jorge Greenberg e gosto da Silvia Sigliano, que foi minha professora de Nova York. Se eu pudesse ter os dois aqui ouvindo eles, eu ficaria horas ouvindo eles, né? Amor, Né? então, Para tá. pensar, eu gostaria muito deles, né? Para pensar em sustentabilidade, eu gosto do Carvalhal, eu gosto da engenheiro, eu queria que o Napoleão Hill fosse vivo. Uma Ai, pessoa um Napoleão pouco. Hill é maravilhoso, né? Se eu pudesse trazer eles lá de onde ele está para me dar uns Esse seria um ótimo. conselhos, eu estaria. Então, não sei se esse dinheiro daria para tudo Já isso, né? esse teu cheque em branco já tá bem utilizado, né? Tá bem utilizado, É. que bom. E, Doris, a última é, se tu fosse escrever um bilhete para deixar numa cápsula do tempo para uma outra empreendedora que provavelmente estaria seguindo a mesma linha, a mesma carreira que tu, né, como consultora de imagem, o que tu escreveria nesse bilhete, né, para o futuro alguma empreendedora ler? Que recado a partir da tua trajetória tu colocaria ali? Aí eu ia botar estude, estude, estude. Né? Porque a gente nunca tá pronta, não vai achar que tá pronta, fez um curso, tá pronta. Eu vejo as pessoas se formam e tá pronto, e aí não vai. E que mais? Tem que estudar sempre, né? Estude, estude, estude. Se organiza financeiramente antes de investir, de sair, largar o que tu tá fazendo, uma transição de carreira, fazer aquilo que eu fiz, tentar ver se consegue viver com aquilo. Né? Participar de grupos de network, principalmente na área ali, onde ela possa mostrar o negócio dela. Fala do negócio dela, acho que tem que falar. O teu vizinho tem que saber o que tu faz. Teus primos, às vezes as pessoas não sabem, Às vezes a né? gente supõe que as pessoas mais próximas, até família, né, vizinhos e tal, sabem, mas eles não sabem exatamente o que a gente faz, né? Bem lembrado. De- Tenta te posicionar no teu negócio, sabe? Tipo, eu falo para minhas colegas consultoras, se posicionem, entendeu? Porque as lojas querem que a consultora trabalhe de graça. Se todas trabalharem de graça, nunca vão receber, entendeu? Então se posiciona, não, eu não faço isso, não faço assim, não faço análise de cores em loja por 15 minutos. Minha análise dura 2 horas. Eu não vou dar uma cartela que eu não consegui trabalhar por 15 minutos para dizer depois que eu que ensinei ela a vestir daquele jeito que deve estar. Uó, perfeito. Entendeu? E Uhum. também, uma outra última coisa que eu botaria é não espera ficar pronta para começar. Que a gente Aquilo comentou que a lá no Cacá início, que a falou. Cacá Isso é reforçou uma e coisa que tal. eu também. Porque tenho colegas minhas que começaram comigo lá em 2016 e que ainda não estão trabalhando. Mas estão com um currículo violento de tanta coisa linda, mas Estão não trabalham. cheias de informação, mas sem Diploma. a prática ainda, esperando ficar prontas. Não vai A ficar. parede está linda. Começa, depois melhora, como a Cacá colocou, né? A parede está linda de diploma, mas não tem trabalho. Perfeito, teu bilhete tem várias coisas muito ricas e que são da tua trajetória. Parabéns, que bom, que bom. Doris, a gente se encaminha agora para o final, então, né? Batemos uma hora de conversa muito, com vários elogios aqui das meninas, Obrigada a vários você. insights. Adorei nossa conversa.
Muito obrigada pela tua disponibilidade. É um prazer te receber aqui, uma honra te receber aqui na live do meio. Muito, muito obrigada. E obrigada também pelo teu profissionalismo em manter, né, hoje, apesar, né, que tu tinha um compromisso que talvez, né, dificultasse um pouquinho. Então, obrigada pela tua gentileza de manter, né, o dia 9. Muito obrigada, gurias que nos acompanharam por aqui. Amei, Muito gurias, vocês obrigada. aqui. Obrigada. Neuzinha, Cris, Ivete, Cacá, todas que estiveram por aqui, Joana, Elis, Fernanda, muito obrigada pela participação de vocês, nos acompanharam aqui. Quem está vendo depois pelo YouTube também no gravado, obrigada por nos acompanharem. Doris, mais uma vez, gratidão. Obrigada, tudo de bom. Beijo. Um bom resto Tchau, de semana gurias. para todos, As pessoal. gurias fizeram foto nossa aí pra postar no nosso Ai, stories. vou, eu não sei, eu tenho medo de apertar qualquer coisa aqui Não, e mas as cair. gurias fazem, alguém faz. Aquele esporte tá aí, a Cris já deve ter feito. Ah, Vamos mas parar eu pra não mostrar vou as fotos. nessa. É, vamos ficar paradinho. Por favor, Cris, se não fez, faz uma foto bem bonita, não deixa me deixa magra. Adoro sempre elegantíssima, né? Sempre perfeita, mas tá. Um beijo mais uma vez. Obrigada, Doris. Obrigada, Gurias. Até Tchau, quarta-feira que gurias. Fiquem vem. bem. Obrigada, Iva. Beijo. Tchau, até.